E ele dizia muitas vezes, tu não trabalhares bem, não tens energia para... Às vezes a malta confunde isto tudo com a malta antigamente, era tudo no grito e com umas pancadas. Não, esta malta treinava muito nos limites para conseguir... ainda que não possa falar do futebol, pudesse fazer uma vida mais regrada. Estamos aqui para escamotear nada, era a malta que também gostava de viver bem, e das almoçaradas, está tudo certo. Mas depois era a malta que trabalhava na plenitude das capacidades. E eu lembro perfeitamente de ele gritar, quando a gente estava lá os gritos todos dentro de uns para os outros e tudo bater no peito, ele dizia, isso não é raça. Raça é tu estás na plenitude das tuas capacidades para chegar junto ao adversário, ou primeiro que o adversário ganhar a bola. Se não tinha ganhar para mim, eu digo as três avaliações que seja, para mim, na ação, eu prefiro ainda, porque eu não estou com as palavras, eu falar com a malta, mas não vou capitão, quero falar com elas, se conseguir expressar bem, e até tens uma companhia da mensagem, mas depois começa a ação de treino, e eu com ações mostro-nos o caminho. Eu prefiro sempre os dois, quando se juntam os dois, são os perfeitos líderes. Eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade, se queres te diga, mas eu até acho que já estou com uma dificuldade de injetar mais construções que tenho do que injetava quando era jogador. Por exemplo, a personalidade do Jorge nunca foi muito tutorial, ou de militar, ou de até acho que eu tinha sempre uma certa dificuldade porque eu tinha empatia com o próximo. Por isso é que os mais jovens, estás a ver como é o meu caso, que para os mais jovens a nós, o eixo será muito está a agradecer por tudo que ele fez, e porque eu tinha uma certa dificuldade de ser duro, de ser mau. Portanto, não gostava de respeito era pela forma como eu treinava, como eu jogava, como eu queria ganhar, eu fosse no jogo das cartas, fosse no futebol, fosse no time para ganhar tudo, eu ficava com vazia quando perdia, portanto, e esse diariamente nesse estado era o que tornava a vida. Depois, quando eu era em campanha, era por isso que eu acho nestas funções. E mesmo como treinador, chega a dizer, como é que estás a palestra, como é que estás a alguém, não consegues ajudar ninguém, não sei o quê, porque de facto ele tinha essa ternura também, agora eu tinha que entrar com aquilo que nós não sabíamos, portanto, e era esse o líder que nós víamos, o bicho vem dali. O bicho vem do campo, deu bola a cabeça, os treinos, não olhava para mim, eu dava palavras dos mais velhos, o secretário, no capucho, toda a gente saía da frente. Ele não é aquele que só batia os miúdos, era por aí, porque também para mim, enquanto comentador, jogadores como o Jorge Costa servem como base, não que eu quero crescer e evoluir dentro do futebol, mas eu acho que o Jorge Costa jogou num tempo em que muitas vezes eu utilizo aqui, ou seja, em que o defesa servia para defender e não para sair a jogar limpo, fluiado e ter uns grandes pés. Jorge Costa não era isso. Era uma defesa central em que primeira tarefa defender bem a sua baliza, controlar a linha defensiva, articular bem como central, o lateral do lado da bola. Portanto, essas premissas daquilo que era um bom defesa e que hoje estão, o futebol evoluiu, mas que eu ainda faço como base, porque gosto bastante disso. O guarda-redes era importante defender bem, não jogar bem com os pés, o trinco era trinco, era o meio defensivo, e o futebol evoluiu para outro patamar. O Jorge não foi um jogador deste novo futebol que vamos aqui vendo, mas estes jogadores, pelo menos para mim, enquanto comentador, ensinaram muito daquilo que ainda hoje eu privilegio no meu comentário. Ou seja, eu gosto sempre mais de um central que defenda bem, que seja forte nos duelos, muito mais do que um central que não defenda tão bem, mas que com bola seja de fino recorte. Portanto, atenção, o Jorge da marcação era terrível. Havia livro, havia o central da marcação. A marcação era uma carrada. Muitos, se calhar, dos jovens, a palavra livro para eles é algo desconhecida. Mas noutra dimensão, a questão é que tu perguntaste se hoje em dia seria possível alguém estar 13 anos, como ele esteve, com uma licença sabática no Chapo. Não, mas... eu não entendi isso, sinceramente. Não, mas eu estou a fazer outra, quer chegar aí um ponto, e é um outro argumento que eu vi esta tarde, foi talvez o que eu mais me surpreendeu, foi a divisão do Benfica. Mas, que é isto? Hoje em dia, já está não foi foi alguém que se transcendeu pela liderança. Mas mesmo assim, um jogador deste nível da seleção portuguesa não devia ficar tanto tempo sem uma proposta importante do estrangeiro. Mas e nós não vemos, olhamos para os outros clubes portugueses, uma liderança tão forte, tão grande durante tanto tempo, porque os jogadores que não têm valor diretamente estão e saem. E é isso. Um outro exemplo, não português é a ilusão.
obviamente, mas que é muito interessante, ou seja, é um jogador que é brasileiro, que é do Benfica, que é do clube rival, e não está a ser uma região então muito sistemática. Exemplos de lideranças, digamos, assumidas, ou seja, que não são impostas, são naturais. Ou seja, os seus pares, a própria equipa, e quem é o Derlei, é o Pedro, quem é que refere que o capitão era o Vítor Bahia, foi o Derlei, não foi? Que referiu esse aspecto. Sim. Quando ele volta o Jorge Costa, é o Vítor Bahia que diz, não, quem deve ser o capitão é o Jorge Costa. Ou seja, porquê? Porque é uma liderança aceite, assumida, não é imposta. As lideranças impostas, digamos, por vezes criam alguns problemas. É certo que no meu tempo e um bocadinho do tempo do Cândido, as lideranças eram, digamos, eram aceites dentro do campo e fora do campo. Hoje em dia as coisas, esta profissão de jogador profissional de futebol, hoje em dia é muito individualizada, ao contrário daquilo que era no meu tempo, e acredito também no tempo do Cândido. No início da minha carreira, eu sabia que tínhamos que escolher capitão. O capitão ficava muito ser indiscutível. E eu lembro-me que eu tive equipas da Primeira Liga em que um plantel todas as semanas, todos às segundas-feiras, o plantel quase todo, exceto um ou outro, quando tinha, digamos, esposas e namoradas mais ciumentas, que não deixava, mas a esmagadora maioria do plantel ia almoçar junto à segunda António ia, eu ia, António, Estás a falar de uma coisa que era o bicho era sagrado, era o grupo se reunir. E se algum jogador falhasse, era uma facada cada vez no bicho. Tinhas mais de preocupar com a justificação que ias dar a ele do que o treinador. Mas todas as semanas havia isso? Não era todas as semanas, mas muitas vezes não iam mostrar muito isso. Todas as semanas, cada um de nós escolhia a sua comunidade, logicamente dos estrangeiros. Não. Os estrangeiros escolhiam onde moravam. Queres que o muito pai fala pouco? Todas as semanas, e muitas das vezes, o almoço estendia-se para o almoço era lanche, jantar e um bocadinho de madrugada. Quer dizer que se alongava. Mas o que é que isso fazia? Criava um espírito de equipa e de grupo, não é? Que muitas das vezes era esse espírito de grupo, esse conhecimento intimista e de forte amizade que nós tínhamos uns com os outros, fazia com que as dificuldades fossem superadas. Hoje em dia esta profissão é muito mais individualizada. Tu ias aos convívios, Cândido, e já me era, não duvidei disso, não duvidei que era também que gostei de mais vezes. Ainda na coisa do Mourinho, lembrei-me agora, e já me devia ter lembrado antes, pura verdade, o parâmetro de percepção do grupo era o Jorge, com o Mourinho. Se eu tive uma dieta de manhã e tarde, porque ele sabia que o treino da manhã era tranquilo, e depois, como havia treino à tarde, a grupeta ia toda almoçar junto. E isto era muito forte. O Mourinho também, a sensibilidade muito apurada, chegava ali à roda na relva, depois a fazer aquela rodinha e ele bastava, diz, como é que está isto? E diz dissesse, top miss. Para uma cultura. Se me dissesse, mister, rodar, estou a fazer uma salminha, isto é verdade, vou chegar a uma salminha turco, né? Ganhámos mais com isso, top miss. E aquilo, obviamente, isto é que tu estás a ganhar, é mais fácil, mas e quando há esta confiança, e pronto, e o bicho de facto tinha ali uma ligação com o Mister, desse sentido, bastava isto, era quase se os teus bichos não está a mal, eu os convido, se o bicho dissesse top Mister, agora já está para ver, vamos embora, treinar para, hoje já estou mas à frente todos, Até alguma coisa que diga? Disparates, tenhas feito, sei lá, coisas assim. Não é ele. Ainda estava muito na cabeça e ele depois às tantas, eu tinha tudo de lá para trás, desde ter tempo. Preso onde? Desde que eu fiquei no plantel, que eu evoluí e consumou-se que eu iria ficar no plantel. E eu, das primeiras saídas para os jogos, portanto,
viagens aqui, eu tenho que sentar num sítio. Mas aquilo é fechado. Mas se não tinha sido fechado por ti, imaginarás que não conheces agora bem o ponto que eu não queria lá para trás, não é? E mas tu imaginavas o que é que havia lá atrás. As cartas para comer. Pronto, não, eu ia lá espreitar. Se eu primeiro fazer a viagem toda lá de perto, eles não deixavam entrar mesmo que isso era espetacular. Então eu morria de curiosidade. Só que eu estava tudo ocupado. Os mais velhos, era o Bicho, o Paulinho, o Domingos, o Balizas, o Bahia, o Beco, pronto, tinha aquele secretário, o Folha. Era só mesmo a old school que era naquele canto. Pá. E era de lá que vinha as risadas, era de lá que vinha. O Bicho ficava naquela parte, portanto, da quina do 1 e o Paulinho na outra. Portanto, e eles iam com os pés todos esticados, assim um para cada lado, portanto não ia ninguém aqui, na zona morta. E havia ali uma janela de entrada, uma oportunidade maravilhosa para ir para ali. Então houve uma baixa, alguém saiu de lá e eu depois estava sempre lá a pedir a lixo, dá-me uma oportunidade, se eu dá uma oportunidade para ir para aí. Chato de graça, comecei a jogar, nessa época eu jogava com alguma regularidade, depois sempre por fora. Depois chegava em casa e conseguia jogar fora, por causa do também era mais ofensivo e ajudava mais secretário, pronto, consegui para o chapéu, acho que era porque eu joguei mais com o Porto, que é primeiro. Depois comecei a olhar o estatuto e como é engraçado, porque eu queria me perguntar algumas coisas, e depois havia o Wi-Fi, não sei se lembram, essa rede social que apareceu e eu não sabia mexer com aquilo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o computador está, às vezes quando estou a ver, não sei que era aquilo. Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não estou a ver, tenho que usar Wi-Fi bandidos para todos. Era custódios, era tudo, éramos nomes. Pronto, então consegui conquistá-los para essa parte um bocadinho mais irreverente. Isto é uma questão geracional, eles não tinham nada, eles queriam umas jantaradas e não havia nada disso. E estar juntos, conviver. Há muito tempo. E portanto ele depois permitiu-me ir lá com a condição, só que às vezes aqui vais com os meus pés em cima, então imagina, só para ir lá contar histórias e para ouvir as histórias que eles contavam no outro tempo, e dos jogos, e como é que tinha sido não sei o quê. Imagina, não é? Tipo, ouvir aquilo é riqueza pura, não é? Nós estamos ali a ouvir coisas que não vivemos, porque estávamos já nos miúdos, e eles estavam a contar grandes jogos que tiveram, jogos internacionais, como é que era aquilo, se é treinado por este, se é treinado por aquilo, e eu ia ouvir aquilo tudo com as duas pernas. Eu fiz 1300 km, todo contente, depois de jogar, porque já sei que vão dizer, mas tu não jogavas, não faz mal, mas não, eu jogava sempre, eu jogava, havia jogos que eu fazia 90 minutos, e depois vinha com aqueles dois pesos dos jogos, aqui em cima da minha panamia com um sorriso na cara, quando eu via, sentia-me importante ali atrás, porque estava a ser aceito pela espinha dorsal da equipa e eu como outros, portanto, depois eu também percebia que eles escreviam para lá, eu Postinha também passou por isso e foi o Paulinho com outro colaborador, são conterrâneos, foi o Paulinho Santos que me permitiu ir lá para o outro lado, mas eu também levou com as pernas no Paulinho, então vinhamos os dois frente a frente. Depois contaste uma história de gira do. Eu acho que não podes contar. Do Costa que é. Uma porrada do primeiro treino que fez, ficou lá estendido no chão. Mas é só levou uma porrada, portanto, se contextualiza, não por um lado, foi naquela de veio para aqui, não é? Chegou a voar, cheguei a jogou, foi tocar aos chegas e chegou lá a voar ao Porto. Passava a pessoa das pernas e recepções como avançado. E ele vira-se de frente para o bicho, não sei o quê, mete a bola para um lado e vai buscar para o outro, muito espaço nas costas do bicho, dá-lhe uma guarda só lá. Ele ficou estendido no chão, e o bicho não estava a conseguir falar, bicho, fala disto pela justiça, pá, vem cá para fora, já cai. O grande bicho, e França joga, faz a bola. E o bicho ajudou muito, eu digo, em contexto de treino, porque amarrava, apertava, andava lá, viu, ganha mineiro, não sei o quê. Pronto, sempre com essa, lá está, acompanhar com a ternura, das famílias, tentar para ter motivação. Eu tinha rinho, ele passa por mim, que eu calhava a tocar lá a todos. Depois a questão do dinheiro, ele disse, pá, desculpa, mas pá, está que eu pago, pode chegar com tudo a colar, acho que fizemos 100 euros. Eu só preciso ficar com tudo, também não ele sabe, estou para ti, meu Deus, não guardo o dinheiro, mandou-me lá chamar, os caras chamam-se da Praça de Lascos, os caras chamam-se, eu cheguei lá, era para pagar. São 150. E eu fui lá, eu ficaste com troco. Vai! Podes acabar com coisa? Ora, muito bem, vamos. Não ficaste com o troco. Finalizaste também a tua reportagem porque Grande gira, já foi está aí a sim, ser colocada, já está colocada.
Estás a gravar, Gonçalo? Quero ver. Central do Porto. Eu não estou de Costa, grandes amigos. Está a gravar? O que é que está a gravar para o YouTube? Não podemos falar. Fomos falando dos Acaba com isso, hein? que Jorge Costa fez ao serviço do Futebol Clube do Porto e, na sua maioria, terão sido de cabeça. E aqui está uma primeira fotografia eternizada nos vidros do Dragão, precisamente com esse movimento do então capitão do Futebol Clube do Porto. Aqui está uma parte do mural que vai ser Parte? em todas estas Já acaba janelas com o e vidros que vemos na porta 1 e Meu. também na porta número 2 do estádio do O meu telefone. Aqui. para os camarotes presidenciais do Dragão, que será então emoldurada com a homenagem eternizada. E foram várias as pessoas que foram passando aqui. Queres que eu dê aqui um pé? Não me interessa. Eu não, Ok, não te interessa? eu não te mandei estar a gravar vídeos para o YouTube. Sim. Já te disse, não quero vídeos no YouTube. Oh pai, assim eu não ganho inscritos, deixa! Meu Deus! Não vão estas. Tenho meias fodidas, não meias fodidas. Boa. Vou tapar as meias que eu comprei. Tem caminho. Deve ficar na gaveta dela, vai lá ver. Tá lá. Então ela tá tudo ali dentro do coisa. Você vai para aí quando se arruma? Reportagem da Sara Freitas, dando conta também aqui do que se está Gonçalo. para esse dia de amanhã em que continuará a ser homenageado. Fica também essa mensagem. Gonçalo, a gente vai te chatear contigo, sério. Quem foi? Nem eu Pode sei. falar em casa à vontade porque ele tá gravando. Podem falar assim, não estou falando nada. Ele tá gravando vídeos pro YouTube. Isso aí vai pôr lá na internet, Rodrigo. Vai circular lá e vai ouvir o que a gente tá falando. Vai se ouvir tudo. Eu vou cortar esta parte. Eu faço a arranjar maneira de ficar doido. Cada vez que eu vou trabalhar, só ver o telefone quando eu chegar. Pois. Oh pai, Pois. o que é que eu te fiz? Toda a gente sabe desse vídeo. Tá, eu vou cortar o vídeo, agora deixem-me. Então para de gravar. Não é agora, deixem-me, hein? Não é agora, deixem-me, hein? Já viste?